Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem tanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro YouTube que eu não tô nem sabendo como que eu começo o vídeo. Mas vamos lá, sem muita enrolação, porque eu perdi minha vinheta, não tenho uma vinheta nova. Então vamos começar logo o vídeo. Como vocês viram no título do vídeo, hoje o vídeo vai ser um relato de parto prematuro, mas a minha experiência de UTI neonatal. Vou começar do começo, né, obviamente. Eu já contei aqui, né, como que eu descobri minha gravidez, como foi a reação dos meus pais. Quem quiser é só voltar um vídeo que tá aí. Então vamos à parte do parto prematuro, né? Eu tinha casado na quinta-feira. O que tem a ver o casamento com o parto prematuro? Mas é só pra vocês terem um contexto, gente. Eu tinha casado na quinta-feira, minha festa de casamento foi no sábado. E aí, foi minha primeira noite na minha casa, a gente foi dormir 4 horas da manhã. Eu fui pra casa 2 horas da manhã, mas aí meu marido acabou tendo uns problemas de família, foi resolver, chegou em casa 4 horas da manhã, a gente foi dormir 4 horas da manhã. Acordamos, eram umas 9 horas da manhã, e aí eu já acordei sentindo uma cólica, bem levezinha, cólica normal, como se fosse cólica de menstruação. Uma cólica bem normal, mas é normal pra gestante, mas tem as contrações de treinamento, né? Acordei sentindo essa dor, tomei um remédio, meu médico tinha me receitado um remédio em caso de dor. Fui lá, tomei o remédio, falei, vou tomar um banho, porque meu cabelo tava duro de laque. Falei, vou tomar um banho, lavar meu cabelo e vamos ver se melhora a dor, né? Fui, tomei meu banho. Se não me engano, eu tinha até colocado pão de queijo assado pra gente comer no café da manhã. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas aí fui lá, tomei meu banho, saí do banho ainda sentindo dor. E aí eu pensei, vou cronometrar o tempo que tava na dor. Tava uma dor leve, mas aí a dor foi aumentando um pouquinho. Eu sou uma pessoa muito forte pra dor, mas aí a dor foi aumentando, foi diminuindo o intervalo de tempo. Quando foi umas 11h40, mais ou menos às 11 horas da manhã, o nosso vizinho aqui é enfermeiro. Meu marido foi lá, perguntou a ele o que poderia ser, deu uma conversada com ele, falou, pode ser uma infecção de urina e tal, e tal, e tal, e tal. Mas ele me aconselhou a procurar o hospital, né? E aí, lá fui eu. Liguei no pronto-socorro aqui da cidade e perguntei qual hospital, qual maternidade estava de plantão e quem era o médico de plantão. Eles falaram, tem uma médica tal pelo SUS e tem um médico fulano que é particular. E aí, se você quiser o médico fulano, a gente liga, chama ele e aí você paga a consulta e ele te olha. Eu falei, não, pode ser a médica do SUS mesmo. Cheguei no hospital, 11h40 da manhã, e aí a enfermeira me tratou super bem, me levou pra deitar na maca, escutou o coração do bebê, tava tudo certo, falou pra mim, vou ligar pra médica de plantão e ela vai vir te examinar. Falei, tá bom, tranquilo. Isso foi 11h40, a hora que eu cheguei no hospital. Cheguei no hospital 11h40, a enfermeira me examinou, falou que ia ligar pra médica. A médica de plantão, isso no domingo, né, só tinha 2 médicos, a médica de plantão foi chegar no hospital, era 1 hora da tarde pra me examinar. E aí a médica veio, conversou comigo, perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei, tô sentindo dor, assim, assim, assado, tá com intervalo de tanto tempo, tá assim, assim e tal. Tomei remédio tal pra dor. Aí ela me perguntou se tinha tomado remédio, eu falei, tomei esse remédio pra dor. Aí ela falou assim, não, esse remédio que você toma muito fraco, vou te passar um remédio um pouquinho mais forte pra tentar amenizar a sua dor. E um pedido de exame de urina você faz, amanhã você leva pro seu médico. Detalhe, eu tinha um médico particular, eu fazia meu pré-natal, tanto pelo SUS quanto particular, porque se acontecesse alguma emergência do tipo, eu ia atrás do meu médico. Só que no dia eu tentei falar com o meu médico inúmeras vezes, não consegui falar com ele, ninguém conseguia achar o médico. Aí tá. E aí eu perguntei a ela se tinha necessidade de eu ficar internada e tal, e tal. Não, você faz o exame de urina, leva pro seu médico. Não me examinou, não colocou a mão em mim nem nada. Ela falou, escutou o coração do neném? Eu falei, não, a enfermeira veio, escutou o coração do neném, tava normal. Ela, não, então você vai fazer isso aqui, toma esse remédio, faz o exame de urina e leva pro seu médico. Eu falei, tranquilo. E aí a gente saiu de lá e foi pra casa de festa que os meus pais tinham alugado pra fazer a minha festa de casamento. Porque tinha sobrado muita comida e minha mãe me ligou e falou, olha, você sai daí, você vem pra cá pra vocês almoçar e tal, e tal, e tal. Aí tá, a gente saiu de lá, era mais ou menos 1h20, mais ou menos, era por volta de 1h20, 1h30. A gente saiu de lá e foi lá pra casa de festa almoçar. A gente chegou lá, coloquei comida no prato, meu marido colocou comida no prato, já tava todo mundo comendo, porque já era mais de 1 hora. Minha família tem costume de comer cedo. A gente almoça meio-dia, meio-dia e meio. Então já era mais de 1 hora, tava todo mundo acabando de almoçar. Cheguei pra almoçar, coloquei comida no prato e eu comecei a sentir muita vontade de fazer xixi. Fui no banheiro, fiz xixi normal. E voltei pra comer. Eu consegui colocar um garfo de comida na boca, a dor aumentou absurdamente, que eu comecei a chorar de dor. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa muito forte pra dor, eu tava chorando de dor. E aí meu pai já me colocou no carro e vamos pro hospital, ver o que faz, e foi aquela correria. Ligaram atrás do meu médico, ligaram atrás de recurso, não tinha mais o que fazer. Ninguém sabia do meu médico, não sabiam o que fazer. Meu pai me levou pro pronto-socorro, entrou pela entrada da ambulância lá no hospital, que é do lado do pronto-socorro. E aí veio o socorrista do SAMU. O socorrista do SAMU veio tentar entender o que estava acontecendo, aquela correria, aquele alvoroço todo, o que estava acontecendo. Aí a gente explicou pra ele a situação, que eu tava chorando de dor, tava deitada, não conseguia mexer, a dor vinha de 5 em 5 minutos, aquela dor insuportável, a barriga ficava dura. A minha tia até tinha colocado a mão na minha barriga lá na casa de festa, falou, isso é infecção de urina, ou você tá entrando em trabalho de parto. Minha avó me falou a mesma coisa.
E aí tá, né? Cheguei lá, o socorrista, a gente explicou pro socorrista, o socorrista pediu pra me olhar. Ele me olhou e bem na hora que o socorrista veio me olhar, veio uma contração, a barriga ficou dura, ele colocou a mão em mim e ele foi e falou pro meu pai que tava dirigindo, minha mãe do lado, meu marido do meu lado. Ele falou pro meu pai, ó, você leva ela pra maternidade porque ela tá em trabalho de parto, ela tá ganhando nenê. Se demorar muito, ela vai ganhar o bebê dentro do carro. E aí foi aquele desespero, a gente foi pra maternidade. Graças a Deus, nossa cidade é pequena, então é tudo muito perto. Dia de domingo não tem trânsito nenhum, né? E a gente foi, não tinha mais recurso de me levar pra fora da cidade, porque eu já tava pra ganhar o neném dentro do carro. A gente chegou lá no hospital, foi aquela bagunça, a médica não tinha ido embora ainda, porque foi muito rápido o prazo que eu cheguei lá e voltei. E aí foi aquela bagunça pra arrumar uma cadeira de roda pra mim, porque eu não conseguia andar de tanta dor que era. Meu pai me tirou do carro, me pôs na cadeira de roda e foi me levar pra dentro do hospital. Não queria saber de ninguém, o povo tudo, ai, calma, calma. Não, tá, só me levou, só foi. Me levou pra dentro do hospital e aí uma enfermeira, não foi a médica, uma enfermeira fez exame de toque em mim e falou, não, você tá com dilatação total, o seu bebê tá nascendo. E aquilo ali pra mim foi um baque, porque eu já tava sentindo muita dor. E aí eles já vieram com soro, me dando remédio, aplicando remédio na veia, perguntando se eu tinha comido. E aí veio a médica toda louca também, né? Porque tava todo mundo louco naquele momento. Ninguém esperava a bebê nascer. Eu tava de 26 semanas, não citei no início do vídeo, mas eu tava de 26 semanas e um dia. Eu completava semanas no sábado. E aí a médica veio e a médica simplesmente olhou pra minha cara e falou: por que você não falou pra mim que você tava com dor a hora que você veio aqui? Que eu tinha te internado. E eu falei pra ela, doutora, eu vim pra cá justamente porque eu tava sentindo dor. Se eu não estivesse sentindo nada, eu não teria vindo. E aí tá, né? Depois que a cagada já tava feita, vamos fazer o parto da neném. Não deu tempo nem de me levar pra sala de cirurgia, pra sala de parto. Eu ganhei a bebê na sala de preparo. E aí minha mãe tava junto, quando a médica começou a fazer meu parto. A minha mãe perguntou pra médica, doutora, fulana, tem alguma chance da bebê sobreviver? A médica simplesmente olhou pra minha mãe e fez assim, tipo, em negação. E aquilo ali foi me apavorando mais ainda, porque eu tava ali em trabalho de parto, naquela situação toda, minha família toda lá fora. E, enfim. E aí fez o parto, meu parto foi super rápido, tanto é que eu voltei pro hospital, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, quando eu voltei pra lá. Eu tinha saído de lá 1h30, eu voltei 2 horas da tarde. A bebê nasceu 3h10 da tarde. E no que ela nasceu, já embrulharam ela nos panos, pra ela não perder temperatura, e sumiram com ela. E foi terminar ali, tirar a placenta, todo o procedimento que deveria ser feito, pra depois me levar pro quarto. E eu só queria saber da bebê. E aí, quando me levaram pro quarto, começaram a aplicar remédio no soro. Eu não sabia o que era, os remédios que eles estavam me aplicando, ninguém me falou nada de qual remédio que tava me dando, do que estava acontecendo. Me levaram pro quarto, e aí eu só queria saber da bebê, gente, só queria saber da bebê. Aquele tanto de remédio que eles foram me aplicando, eu não sei se me aplicaram algum calmante por caso de vir acontecer alguma coisa, ou não sei. Eu fiquei boba, eu tava bobada, as pessoas falavam comigo e eu ficava paralisada, eu não tinha reação, todo mundo falando comigo, eu ouvia o que eles falavam comigo, mas eu não conseguia raciocinar, digerir tudo aquilo que estavam me falando e absorver para tentar ter um raciocínio sobre o que eles estavam me falando. Até que um pediatra salvou a vida da minha filha, esse pediatra. Ele tava saindo de lá depois de uma consulta, ele era plantonista no dia, tava saindo de lá depois de uma consulta, quando viu que tava acontecendo aquilo tudo, ele voltou pra trás. Ele cuidou da minha bebê, fez todos os cuidados que precisava ali pra ela poder conseguir sobreviver, colocou no bercinho aquecido, um capacete de oxigênio, fez todos os cuidados, curou o umbigo dela, tudo bonitinho pra minha bebê sobreviver. E aí, passou um tempo, eu fui me acalmando, ele tinha cuidado da bebê, tava já atrás de uma UTI pra mandar ela pra UTI. E aí, não lembro se eu tava com a enfermeira no quarto, ou se era minha mãe, se era meu marido. Eu não lembro, porque realmente eu achava que eu estava dopada na situação que eu tava. Eu não lembro quem tava comigo, eu falei, eu quero ver ela, posso ver ela? Não lembro se era minha mãe ou se era meu marido. E foi lá perguntar pra médica se eu podia levantar pra ir lá ver a bebê. Me colocaram na cadeira de roda e me levaram pra ver ela. E minha única reação, vendo ela, era chorar, gente. Eu não sabia fazer outra coisa além de chorar. Desde a hora que eu comecei a sentir uma dor muito forte, eu comecei a chorar e eu não consegui mais parar de chorar. Eu fiz meu parto chorando. E até aí tudo bem. Foram me acalmando, fui ficando mais calma. Fui conseguindo discernir o que estava acontecendo e raciocinar, pensar melhor. E aí o pediatra, né, veio conversar comigo. O pediatra que fez os primeiros cuidados dela veio conversar comigo. Falou, a gente já tá procurando uma UTI e tal, e tal, e tal, e tal. Aí tá, né, e veio gente conversar comigo, o pessoal da minha família que tava lá de fora, veio entrar, ver como é que eu tava. E aí foi tranquilo, até essa parte eu tava conseguindo me acalmar, né? Aos poucos, mas mesmo assim eu ainda tava com tudo aquilo na minha cabeça, toda aquela cena na minha cabeça, eu não conseguia acreditar que aquilo tudo tava acontecendo de uma vez. Eu tinha casado no dia anterior. E aí uma UTI negou, a segunda UTI negou. O pediatra conseguiu, eu considero a melhor UTI aqui da nossa região, conseguiu mandar ela pra lá como paciente zero. Ou seja, eles têm que receber de uma forma ou outra.
porque tinha vaga, eles tinham que receber ela, e mandou ela. Ela saiu daqui da cidade, eram umas 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, e alguém tinha que ir, um responsável. Eu tava internada, então meu marido foi. Meu marido foi pra lá com a roupa do corpo, não tinha nada, não levou nada, não deu tempo de arrumar nada. Foi acompanhar ela na ambulância, e eu passei a noite no hospital sozinha, e ele foi com ela pra lá, foi me passando tudo, o diagnóstico dela, foi me falando tudo e tal, mandando foto, e eu só conseguia chorar, gente. Eu passei a noite em claro. A enfermeira veio me fazer remédio, me deu remédio, trouxe comida, as enfermeiras maravilhosas de lá, todo mundo me tratou super bem lá. E aí no dia de manhã eu recebi alta. E tinha mais um porém. O meu sangue é O negativo. E aí não conseguiram colher o sangue da bebê pra ver o que era o dela, porque ela tinha muito pouco sangue, gente. Ela nasceu pesando 750 gramas, então eles não conseguiram colher pra fazer exame nela. E aí eu tinha que tomar injeção por causa do sangue dela ser positivo, poderia ter problema no meu próximo filho. E o SUS paga só 50% da injeção. Eu tinha que pagar o resto da injeção. E aí fui, paguei, né? Recebi alta de manhã, fui, paguei, fiquei esperando. Saí de lá na hora do almoço. Na mesma hora que eu saí de lá, eu já liguei pro meu médico do pré-natal. Falei, ó, aconteceu isso, eu preciso de uma consulta com urgência. Fui, consultei com o médico, expliquei tudo que tinha acontecido e falei pra ele, ó, eu posso fazer essa viagem daqui pra outra cidade onde ela tava? É mais ou menos uns 100, 110 quilômetros, no máximo 120 quilômetros de distância. E aí ele falou pra mim, não, você pode ir tranquilo, só tomar cuidado e tal, tal, e tal. Me passou as instruções do resguardo e tudo mais. E aí eu fui, a gente veio minha bebê pela primeira vez na UTI. É uma sensação louca. Eu cheguei lá, eu cheguei toda perdida, um hospital enorme, andando pra um lado, pro outro, procurando, e seguindo faixinha no chão, até eu conseguir chegar lá, né? E aí eu cheguei, tem todo o protocolo, não pode estar de aliança, relógio, pulseira, nada, pra não passar nenhuma bactéria pro bebê. E aí tá, né? Fui procurar minha filha lá na última sala da UTI, onde fica os bebês mais graves. Ela tinha acabado de chegar, então ela precisava de um cuidado especial. E tava ela lá no último leito. E eu fiquei olhando ela um tempão. E eu não sei se é só comigo, mas o meu marido também já me falou isso. As primeiras vezes que a gente tá lá dentro da sala da UTI, do lado da incubadora, aquilo ali é muito estranho, a gente não consegue ficar ali muito tempo, a gente começa sei lá, parece que a gente tampa a garganta, uma sensação tão ruim, que eu ficava lá 5 minutos, eu saía, sentava na sala de espera, chorava, voltava, sentava do lado da incubadora, e ali eu chorava mais um pouco, aí veio médica conversar comigo, me passar as instruções, meu marido já tinha me passado, mas aí elas vieram conversar comigo de novo, uma equipe maravilhosa, e assim, não tenho do que reclamar da equipe de Uberlândia, da Neonatal. Nunca tive do que reclamar deles. Só uma vez que eles me passaram um susto, mas acontece. E aí tá, né? Tudo tranquilo, fui lá. E aí eu não lembro se na sexta-feira eu voltei pra minha cidade, não lembro se foi na sexta-feira que eu fui lá de novo pra ver ela, porque eu tinha que tirar o leite, né? Pra deixar no banco de leite pra ela. E aí eu ia fazer ordenha, aí eu fui na sexta, não me lembro se eu fui na outra semana, eu fui de novo, até que eu tomei a decisão que eu não podia ficar longe dela, que ela precisava de mim pra ela se desenvolver, e se não me engano, com 10 dias que ela tava lá, voltando a história um pouco, eu ligava lá todos os dias pra ter notícias dela, tinha os horários certinhos, eu conversava com a médica me passava o prontuário dela do dia, me passava o peso, tudo certinho. Aí quando tava com uns 10 dias já, que ela tinha nascido, eu decidi que eu tinha que ir pra lá, que eu precisava ficar lá com ela. E aí a minha madrinha, mas o meu padrinho me acolheram na casa deles, foi outros anjos na minha vida também, me acolheram muito tempo no apartamento deles, só que ficava do outro lado da cidade, a cidade era enorme. Eu pagava por dia R$ 40 de Uber pra ir e pra voltar. Tinha dia que tava mais caro, tinha dia que eu tinha que ir mais cedo, e aí eu ia cedo, mais ou menos umas 8 horas da manhã, porque antes das 8 o Uber tava um absurdo de caro, então eu esperava 8 horas pro valor do Uber baixar. E voltava umas 5 horas antes de escurecer, pra não ficar muito tarde. Eu tinha medo, porque a cidade era grande, era longe, tinha que passar em uns bairros mais perigosos. E aí eu fui fazendo assim durante mais ou menos um mês, indo e voltando todo dia. Aí de 15 em 15 dias eu vinha pra minha cidade, porque eu tinha que buscar roupa, lavar minhas roupas, buscar as coisas. E eu não lembro se foi certinho um mês, mas eu acho que foi mais ou menos um mês que eu fiquei lá, indo e voltando de Uber todo dia, vinha pra minha cidade pra lavar minhas roupas, buscar uma coisa ou outra que precisava, porque eu sempre tava lembrando. Meu marido ia todo final de semana, porque ele trabalhava, né, gente, aí todo final de semana ele ia pra lá pra ficar com ela, e eu descansava, geralmente eu vinha quando ele ia, e aí às vezes eu tava lá, às vezes eu vinha. E aí eu tava gastando muito com Uber, tinha as minhas outras despesas, e aí eu decidi que eu ia procurar um apartamento, alguma coisa ali perto do hospital, que eu ia e voltava a pé, já economizava nessa parte do Uber, né? E aí eu achei uma kitnet na rua do hospital, era mais ou menos uns 3 quarteirão, assim, bem na rua do hospital mesmo, uns 3 quarteirão pra cima, e eu ia e voltava todo dia. E aí ficou até melhor pra mim, né, porque às vezes eu tava cansada, eu ia só na parte da manhã, ou ia só na parte da tarde, ou ia pra casa, almoçava, descansava um pouco, voltava, entre os intervalos dos cuidados dela eu ia e voltava.
E assim foi, né? Durante o restante do período que ela ficou lá. Ela ficou internada 3 meses e um dia. Um dia depois dela ter feito 3 meses, ela recebeu alta. E aí vou contar um pouquinho do relato da UTI mesmo. Porque quem tá lá dentro sabe a pressão que é. Todo santo dia a gente chega lá, a primeira coisa que a gente quer é encontrar o médico para ter notícias do bebê, só que os médicos às vezes não examinam o bebê. E aí tem a prancheta, né, com o prontuário, onde tem lá o peso e tal, e tal, e tal, os relatórios. E aí todo dia a gente chega lá procurando a prancheta para olhar o peso, para olhar como que o bebê ficou durante a noite. E a gente só quer receber notícias, gente. A única coisa que a gente quer quando a gente entra no UTI é receber notícias do bebê. Não vou entrar em muitos detalhes em relação à condição da Cecília, porque ela teve muitas intercorrências, porque quanto mais prematuro o bebê mais intercorrências teve. Graças a Deus ela conseguiu passar por todas. Quando ela recebeu alta, tinha 5 dias que ela tinha saído do oxigênio. Lá no Instagram tem muita foto também, se vocês quiserem acompanhar, lá tem também. Pode me chamar no direct se quiser conversar, se quiser tirar alguma dúvida. Eu até tinha deixado uma caixinha de perguntas lá pra responder durante o vídeo, mas eu acabei perdendo as perguntas. Então o link do meu Instagram tá aqui na descrição, é só ir lá, pode me perguntar o que vocês quiserem. Então assim, igual eu falei, nosso único intuito entrando numa UTI é querer saber notícias do nosso bebê. E aí lá, gente, a UTI era todo mundo maravilhoso, todo mundo tratava a gente super bem. Tinha um profissional para cada área, tinha pediatra, neonatologista, tinha fisioterapeuta, como que chama, gente? Eu esqueci agora. O médico que olhava se o bebê tava mamando certinho. Tinha tudo que vocês imaginar, tinha todo tipo de exame, colhia exame quase toda semana pra ver como é que tava. A Cecília precisou fazer 4 transfusões de sangue, porque, como eu falei, quanto mais prematuro, mais intercorrência tem. E ela teve uma anemia muito forte, então ela precisou fazer essas transfusões de sangue, porque, consequentemente, abaixando a anemia dela, ficando atacada, o sangue dela não transportava a quantidade de oxigênio necessária, então por isso ela nunca conseguia sair do oxigênio. Então, era uma situação bem complicada. E agora eu vou falar um pouquinho lá da UTI, né? Como eu falei pra vocês, tinha todos os profissionais de cada área, tinha a sala de espera, a gente passava o tempo todo lá quando não tava lá dentro, a gente ficava lá, fiz muitas amizades lá, pessoas que eu quero levar pro resto da vida. Tinha lanche, tinha almoço, se a gente quisesse almoçar. Inclusive, quando eu ficava o dia inteiro lá, que eu tava na casa da minha madrinha, eu almoçava lá, lanchava lá, tomava café da manhã lá, tinha cantina, a gente podia ir lá na cantina a hora que quisesse. Eu tô com fome, quero um lanche. A gente tinha comida a hora que a gente quisesse. E tinha o banco de leite, né? Que a gente tinha que ir no banco de leite, fazer ordenha pra deixar pro bebê, porque o bebê toma o leite materno, recebe pela sonda. Enquanto ele tá só na sonda, recebe o leite materno pela sonda. Depois, quando vai desenvolvendo, eles liberam a amamentação no peito, a gente põe o bebê no peito e tem a sonda também, para passar o restante. Depois que tirar a sonda, ou fica só no peito, ou entra com a fórmula, que é quando o bebê tá próximo de receber alta, ele já coloca a fórmula para ver se vai adaptar, se não vai dar nenhuma alergia, porque se der alguma coisa, a gente já tá ali dentro, não vai mandar o bebê para casa sem tomar começar a tomar em casa, porque aí acontece alguma coisa, o bebê tem que voltar, né? E aí, gente, como eu fiquei 3 meses lá, eu sou uma pessoa que eu sofro de ansiedade, eu tenho crise de pânico constante. A minha maior vitória nisso tudo foi conseguir ficar sozinha. Eu ficava sozinha todo dia. Eu não ficava sozinha sábado e domingo, que era quando o Matheus estava lá comigo. Às vezes meu pai e minha mãe iam pra lá na sexta, passava a sexta-feira comigo, mas eu ficava sozinha o tempo todo. E eu tenho constante crise de pânico, porque eu tenho medo de morrer e não ter ninguém pra me socorrer, morrer sozinha do nada. Eu tenho medo, então eu sempre tinha crise de pânico, crise de ansiedade por estar ali naquela situação, vivendo aquilo ali tudo. Isso ficava ainda pior, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí meu leite foi diminuindo, é normal, gente, é normal. Quem tá passando por isso, quem já passou por isso, sabe que é um estresse muito grande. O leite acaba diminuindo, sim. Meu leite foi diminuindo, cada vez que eu tirava menos. E aí eu comecei a tirar em casa. Já tirava em casa, mas eu descartava. E aí eu comecei a congelar e levar pra lá, a gente fazia ordenha. Lá, sempre que eu tava no hospital, eu tentava ir de 3 em 3 horas, o máximo que eu conseguia, no banco de leite. E ordenhava em casa e congelava pra levar também. Podia congelar até, se não me engano, 10 ou 15 dias. Você ia congelando no potinho e levava. Pra juntar uma quantidade boa, né? Porque lá eles tinham todo um processo pra poder mandar o leite pro bebê, pra não mandar nenhuma bactéria junto no leite. E é normal, gente, como eu tava falando, é normal, o leite diminui, meu leite não secou, mas diminuiu bastante. Eu tirava 5 ml, no início eu tirava 140 ml de cada lado. E aí depois eu comecei a tirar 10 ml, quando foi diminuindo, eu tirava 10 ml dos dois. Então é normal, acontece, a gente se frustra por isso, que a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Como que eles vão alimentar meu bebê se eu não tô conseguindo produzir a quantidade de leite suficiente? Mas graças a Deus outras mães doam, então dá tudo certo. E continuando, né, o relato de UTI. Eu não sei se eu falei o que precisava falar, se eu deixei alguma dúvida, se eu tiver deixado, pode comentar aqui, pode me mandar no Instagram, igual eu falei, eu vou tentar responder. Talvez, se der muitas dúvidas, eu faço um vídeo só respondendo dúvidas de vocês sobre UTI, sobre a Cecília. E como eu tinha dito, a gente ficou 91 dias, foram 91 dias de internação, 3 meses e um dia. E no dia da alta, gente,
foi o seguinte, na segunda-feira, a médica, ela mudou de sala, se não me engano, na sexta-feira, ela mudou de sala, porque ela tem as salas, desde a UTI, aí depois pré-UTI, cuidados intermediários, aí ela foi lá pra primeira salinha, que a gente fala, né, quanto mais perto da porta tá, mais perto tá de ir embora. E aí ela foi lá pra primeira salinha, eu falei, meu Deus, a alta tá perto, graças a Deus, que eu não aguentava mais aquele sofrimento. E ela foi pra lá na sexta-feira, na segunda-feira eu conheci a médica nova, porque cada médico é encarregado de uma sala específica. Conheci a médica nova, ela foi pra mim, ó, a gente vai fazer os exames, a Cecília saiu do oxigênio, a gente vai repetir todos os exames dela que precisa fazer. E na semana que vem, na segunda, ou na terça, ela recebe alta. Eu falei, não, tranquilo, de boa, isso foi na segunda, né? Ela me falou que a alta seria na próxima segunda-feira. Eu falei, tranquilo, fiquei feliz, pulando de alegria por dentro, por finalmente ter uma previsão de alta, porque lá dentro, gente, sempre que a gente pergunta, quando que o bebê vai ter alta? O que a gente ouve não depende da gente, depende do desenvolvimento do bebê. Então, aquilo ali era angustiante pra gente, ter que ouvir aquilo. Mas era o certo, né, gente? Eles não podiam virar e falar, vai receber alta tal dia. Chegava tal dia, a gente naquela expectativa, o bebê não tá do jeito que precisa pra receber a alta, não recebe a alta, né? Então, quando foi na segunda, ela chegou e falou pra mim, né? Quando foi na terça-feira, foi outra médica, tem duas ou três médicas, geralmente, encarregadas, tem as estagiárias. A médica chegou em mim e falou, os exames da Cecília ficaram prontos, falta só esse ultrassom aqui. E aí, assim que ela fizer esse ultrassom, ela vai fazer esse ultrassom hoje à tarde, assim que ela fizer esse ultrassom, a gente vai fazer o papel da alta e ela tá de alta. E aí, gente, eu paralisei. Eu fiquei parada, com o olho arregalado pra médica. A médica perguntou se eu tava bem, se precisava que chamava um médico pra mim. Falei, não, doutora, eu tô bem, mas é porque eu esperei tanto por esse momento que a gente fica assustado na hora, né? E depois eu me tranquilizei, e aí eu já saí de dentro da UTI, fui ligar pro meu marido, fui ligar pra minha mãe, fui falar e tal. Aí minha mãe, então a gente já pode ir? Porque tinha que buscar minha mudança também, né, gente? Que eu tive que levar mobília, porque a kitnet que eu aluguei não era mobiliada. Todas as outras que eu achei mobiliadas tinham contrato de 6 meses, um ano e meio. Esse lá eu consegui sem contrato. E aí minha mãe, então né, já pode ir? Olha, seu pai já tá tomando a carretinha, não sei o que, não sei o que. Não, calma, que não é certeza, se ela vai fazer o exame. Se ela fizer o exame, faz a alta. E aí, eu conhecia a médica que fazia o exame, eu tinha virado muita amiga dela, eu virei amiga de muitos profissionais lá dentro. E quando eu tava voltando do almoço, a médica tava saindo pro almoço, eu topei com ela na catraca. E aí eu falei com ela, e tal, então, porque a Cecília tá faltando fazer só esse exame pra ela receber alta. Ela, não acredito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, então, a hora que eu voltar do meu almoço, eu vou lá primeiro na Cecília pra Cecília receber a alta. Aí tá, ela voltou. E, gente, eu sentei naquela cadeira, que eu ficava de cadeira assim, eu sentada assim, ali tava a porta da neonatal, eu fiquei sentada ali o tempo inteiro, esperando a médica entrar na porta, pra ver se ela chegava pra me fazer o exame. Ela chegou pra fazer o exame, fez o exame na Cecília. A médica veio e conversou comigo, porque tá formando a tempestade, não sei o que lá, sua família tem que vir, e eu tenho que fazer o papel da alta no dia que ela for embora. Você tem certeza? Liga pra eles. Eu falei, não, vou ligar, né? Liguei. Minha mãe, nossa, mas aqui tá um céu azul, um solão, não. Você pode falar pra essa médica que nós vai, não sei o que lá. O céu nublado, preto, armando aquela chuvona. E aí fez o papel da alta, a gente finalmente recebeu a alta. A cena mais linda da minha vida naqueles 3 meses foi ver ela descendo naqueles corredor, naquele bercinho, ela descendo os corredor, saindo, colocando ela no bebê conforto. Gente, vocês não têm noção da felicidade que foi. Ao mesmo tempo de felicidade, eu fiquei em choque, porque eu esperei tanto por aquele momento. Então, assim, foi um mix de felicidade, medo também de não conseguir cuidar dela, porque ela tinha acabado de sair do oxigênio, eu ficava sempre ali monitorando que tinha a máquina, monitorando pra ver se não ia cair a oxigenação dela, o tempo inteiro monitorando. E meu maior medo era, em casa, não ter um monitor ali pra eu estar olhando. E aí, nos últimos dias, antes da alta dela, eu fui tirando essa mania de ficar olhando pro monitor, aprender a olhar pra ela, ver os sintomas dela, ao invés de ficar olhando pro monitor. Então, com o tempo eu fui me adaptando, hoje em dia é bem tranquilo. E acho que é isso, né? Tudo que eu tinha pra falar, falei tudo que eu tinha pra falar. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, deixa aqui nos comentários, no Instagram, pode me mandar lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, me dê um feedback, feedback aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso aqui me ajuda muito, você se inscrever, curtir. Manda pros seus amigos, manda pra uma mamãe, talvez você conheça, que passou por isso, ou que tá passando por isso nesse momento. Talvez meu vídeo ajude, porque é uma história de... como eu posso dizer, uma história de superação, tanto pra mim quanto pra Cecília. Eu amadureci muito nesse processo. Então já manda pra alguém que tá precisando assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui o que você achou, me dá a sua opinião pra eu poder estar trazendo mais vídeos assim. E é isso, muito obrigada!